Mas agora a gente vai falar de um assunto muito importante, o novo Código Eleitoral, tá? A gente teve a passagem desse texto aí em 2021 na Câmara e agora a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal estava em cima dessa pauta hoje, mas decidiu adiar a apreciação desse novo Código Eleitoral. A discussão ficou para maio. Sobre esse assunto, converso a partir de agora, então, com o relator do projeto, que é o senador Marcelo Castro. Senador, obrigada por conversar com a gente. Boa tarde para o senhor. Começo perguntando o motivo desse adiamento para maio, senador. Boa tarde, Paula. Boa tarde, os telespectadores. Paula, vários senadores que acharam que precisaria fazer essas audiências públicas. Então, entramos no entendimento, junto com o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, e ficou estabelecido que nós faremos 3 audiências públicas. E, no dia 7 de maio, eu leria, então, o meu relatório para, no dia 14 de maio, nós votarmos na Comissão de Constituição e Justiça. Então, foi bom por esse lado, porque as audiências públicas serão feitas e o projeto não irá atrasar, porque nós teremos agora uma data definida, 14 de maio, para votar o meu relatório do Código Eleitoral, que é um código muito extenso, são 898 artigos, porque o que nós fazemos na prática é uma consolidação de toda a legislação eleitoral, de toda a legislação partidária que existe hoje em vários diplomas legais. Na verdade, nós estamos condensando 7 leis que existem sobre eleições e sobre partidos políticos numa lei só. Agora, senador, o senhor, com esse prazo até maio que foi estendido, vai fazer alguma alteração nesse relatório para que ele seja votado na CCJ? Ou já está praticamente tudo pronto? Bom, o relatório já está entregue, né, já está feito, quer dizer, a minha parte já está feita. Agora, com certeza, os senadores, em função das audiências públicas, em função de um aprofundamento maior que eles farão agora na leitura do relatório, eles irão fazer emendas. E, naturalmente, algumas dessas emendas, sem nenhuma dúvida, a gente vai acatar. Então, o relatório daqui para frente poderá ser modificado, mas sempre através de emendas, porque agora a minha parte, o que eu tinha de escrever, já escrevi. E é claro que são muitos temas, muitos assuntos, né? Traz uma inovação muito grande nessa questão da pauta, né, da feminina, da mulher, Paula, porque eu procuro corrigir aqui no meu relatório um erro histórico que nós temos, né? Porque o Brasil hoje é um dos países que tem uma das menores representações femininas no parlamento. A última vez que eu pesquisei, nós éramos o 137º país com a menor representação feminina no parlamento do mundo inteiro. Essa é uma situação muito constrangedora para nós. Então, o que é que eu estou colocando no nosso relatório? É que todos os parlamentos do Brasil, todas as câmaras municipais, todas as assembleias legislativas e a Câmara Federal terão que ter, no mínimo, 20% de mulheres. Então, você imagina a situação de hoje. Nós temos mais de 700 municípios no Brasil que não tem uma só mulher como vereadora. Nós temos mais de 1.600 municípios no Brasil que só tem uma mulher. Com o nosso código aprovado, nós teríamos em todas as câmaras municipais de todas as cidades do Brasil, no mínimo, 2 mulheres, naquelas que têm o menor número, que são 9 vereadores. E hoje, Paula, nós temos 11 estados do Brasil que mandaram deputados federais aqui para o Congresso Nacional, que 11 estados não alcançaram a cota de 20% de mulheres eleitas. Então, nós já corrigiríamos esse erro histórico e eu acredito que isso seria um estímulo muito grande para a gente aumentar cada vez mais a participação feminina na política.
No texto, pelo que eu entendi, está justamente ali, né? O texto propõe 20% das vagas das duas casas nos próximos 20 anos para se ter uma equiparidade ali na frente, né? Que a gente precisa. E olha, eu cobrindo eleições aqui, quando a gente cobre principalmente capitais, como tem poucas mulheres, inclusive, que foram eleitas o ano passado, se a gente for ver, prefeitas de capitais do país, muito difícil. Muitas nem sequer estavam num segundo turno. Então, realmente é algo que eu acho muito importante, porque tem pautas, né, senador, que a gente precisa de mulheres. As mulheres precisam de mulheres à frente, porque só elas entendem o que a gente passa. E aí, muitas vezes, eu converso, por exemplo, entrevisto muitas advogadas de violência doméstica, feminicídio, e elas falam sobre isso. Precisam de vozes de mulheres nesses lugares, no Congresso, para nos ajudar. Agora, uma outra questão que tem no texto, que eu queria também debater com o senhor, essa talvez seja mais polêmica, e queria saber se o senhor, se realmente ela é polêmica, se o senhor realmente imagina que vai ser uma das pautas aí, que vão querer algum tipo de emenda, que é sobre o tempo de inelegibilidade. Né? Seria uma redução aí no prazo máximo, na verdade, para 8 anos. Como é que o senhor colocou isso direitinho no texto e como é que os parlamentares estão recebendo essa questão também, senador? Olha, Paulo, eu acho que os parlamentares estão recebendo bem. Eu vou te explicar por quê. Quando nós votamos a lei da ficha limpa, em 2010, a ideia é de que o parlamentar que cometesse algum ilícito e, em função desse ilícito, ele se tornasse inelegível, ele ficaria inelegível por 8 anos. Essa sempre foi a ideia. O problema é que esses 8 anos têm uma divergência muito grande de quando é que começa a contar esse prazo. Por exemplo, se uma pessoa tem uma condenação no primeiro grau, ele não está inelegível. Quando ele é condenado por um colegiado em segundo grau, ele fica inelegível. Se a pessoa recorre e a terceira instância passa 5 anos para julgá-lo, os 8 anos de inelegibilidade só começa a contar depois do processo transitado em julgado. O espírito não é esse. O espírito é o seguinte: da hora que a pessoa foi, por causa do ilícito, foi declarado inelegível, ele se tornará elegível com 8 anos e 1 dia. Então, nós estamos trazendo uma uniformização muito grande, disciplinando essa matéria para não ter mais esse conflito. Eu vou dar um outro exemplo também que nós estamos corrigindo. As eleições no Brasil, elas ocorrem no primeiro domingo de outubro, o primeiro turno. Ora, o primeiro domingo de outubro pode ser no dia 1, pode ser no dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são os dias que tem eleições. Então, vamos supor, por hipótese, que uma pessoa se torne inelegível por um ilícito eleitoral, uma causa eleitoral, captação ilegal de sufrágio, corrupção eleitoral, abuso do poder econômico, abuso do poder político, por uma causa eleitoral. Quando é que começa a contar o prazo dos 8 anos de inelegibilidade? Pela lei atual, começa a contar no dia da eleição. Repara como isso é incongruente, isso não está correto. Suponhamos que a pessoa se torne inelegível numa eleição que ocorreu no dia 4 de outubro. 8 anos depois, se a eleição coincidir de ser no dia 5, 6 ou 7, ele estará elegível. Se coincidir da eleição ser no dia 3, 2 ou 1, ele estará inelegível. Ora, isso não está certo. Como é que o mesmo ilícito, um fica elegível com menos de 8 anos e o outro só fica com mais de 8 anos? O que é que nós estamos fazendo? Estamos uniformizando para dar um tratamento equânime a todos. Nós estamos botando o seguinte: o prazo de contar os 8 anos começa em janeiro do ano subsequente à eleição. Então acaba toda essa confusão e todo aquele, que esse é o espírito da lei, todo aquele que for declarado inelegível, ele passará 2 eleições da que ele disputou sem poder disputar outra eleição, que são 8 anos pegando 2 pleitos.
Eu acho que ficou claro. Ficou claro, sim. Realmente a data, ela depende ali de como a gente não tem uma data certa para a eleição, diferentemente como acontece, por exemplo, Exato. em outros países do mundo, aí você pode ter esse parlamentar inelegível ou elegível, dependendo apenas da data em que a eleição vai ocorrer em primeiro turno. Agora, senador, eu queria que o senhor comentasse... Paulo, se você me permite, Claro, por favor. se você me permite, a gente usa esse mesmo critério, por exemplo, para desincompatibilização. Então, o que é que diz a legislação hoje? Que a pessoa deve se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. Então, se o pleito for dia 1º de outubro, é dia 1º de abril. Se for no dia 2 de outubro, é dia 2 de abril. É uma confusão danada. E outra coisa, tem desincompatibilização que são de 6 meses, tem desincompatibilização que são de 4 meses, tem desincompatibilização que são de 3 meses. O que é que nós fizemos? Uniformizamos. Nós colocamos que a desincompatibilização se dá no dia 2 de abril. Então, quem quiser disputar o pleito, no dia 2 de abril tem que estar desincompatibilizado. Então, a gente procura, de toda maneira, trazer uma simplificação, uma legislação clara, transparente, para não dar margem ou nenhuma dúvida de interpretações. Então, acho que nesse ponto o código avança muito. 2 de abril, inclusive hoje, data de hoje, seria já em 2 de abril do ano que vem. Eu queria, inclusive, falar sobre isso. Ano que vem temos eleições presidenciais, né? Eleições muito importantes, eleições federais. Então, é o ano em que se decide governo dos estados, se define também novas cadeiras no Congresso que são tão importantes e o presidente do país. A intenção é que esse código, esse novo código eleitoral, seja essa data, como vocês marcaram, 14 de maio, já para valer essas mudanças para as eleições do ano que vem, senador? Com certeza. Essa é que é a nossa, digamos assim, pressa, é para a gente aprovar o código, porque esse código ele teve origem na Câmara. Então, ele já foi aprovado na Câmara, está aqui no Senado, né, chegou aqui em 2021, eu sou relator deste código desde abril de 2023, e a gente espera aprovar esse código agora aqui no mês de maio, para ele poder ir para a Câmara e, se tudo correr bem, a Câmara aprovar até o final desse semestre. Se não conseguir aprovar até o final desse semestre, aprovando até o final de setembro, então nós temos a anterioridade, que é um princípio constitucional, nós temos a anterioridade de 1 ano. Aí o código já valeria para a próxima eleição de 2026, que são eleições gerais de governador, presidente da República, senador, deputados federais e deputados estaduais. Senador, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. Realmente, novas regras precisam ser votadas o quanto antes, principalmente na questão da mulher. A gente precisa se sentir mais representada mesmo. Obrigada, viu, senador? Até a próxima. Ana Paula, muito obrigado. Estarei sempre à disposição de vocês aí, viu? Obrigada.